Beleza, pessoal, boa noite então. Vamos começar aqui falando do capítulo 11 do GITMA, estrutura de capital, fontes de capital, custo marginal de capital e análise de investimento. Então aqui dentro a gente vai falar das principais fontes de recursos de financiamento para a empresa e a gente vai falar o custo da utilização desse capital para a empresa. Quanto custa para a empresa adquirir dinheiro de fora? E aí quem são as fontes basicamente? São terceiros, e aí a gente tem o capital próprio, que a gente vai dividir em ações preferenciais e o lucro retido da empresa, e a gente tem aqui as ações preferenciais também, que não são mais comercializadas, quer dizer, nenhuma empresa pode emitir novas ações preferenciais, de acordo com o que vocês viram em Gestão Financeira 1, mas quem já possui as ações preferenciais, ela pode continuar comercializando essas ações, só não pode emitir novas ações. Então são as três fontes possíveis. E aí a gente vai levantar esse custo, depois a gente vai trabalhar a ponderação desse custo com o modelo do CAPM, do custo marginal ponderado de capital, a gente vai entrar, e aí a gente vai fazer o custo marginal baseado na mescla das fontes. Então se eu pego de terceiros, se eu pego preferencial, se eu pego de ações ordinárias, se eu pego de lucros retidos, e a gente mescla, acha um custo médio ponderado de capital, e aí na medida que a quantidade de recurso ela vai aumentando, obviamente as garantias da empresa elas vão reduzindo e o custo desse capital ele vai aumentando. E na medida que isso acontece, a gente entra numa escala do custo marginal ponderado de capital. O custo marginal ponderado de capital é a variação dos custos de acordo com as fontes e a quantidade de recursos que a gente vai adquirir com essas fontes. Então a gente vai escalonando o aumento do custo de capital a cada vez que a gente adquire novos recursos nessas fontes. E aí, feito a análise do custo marginal ponderado de capital, a gente faz uma avaliação dos projetos de investimento que essa empresa pode entrar. Então, por exemplo, ela vai ter vários projetos de investimento possíveis e ela só vai adquirir recursos para investir no aumento da infraestrutura, num novo negócio, na viabilização de um novo negócio, na aquisição de novas máquinas. Então, quer dizer, a gente vai fazer uma comparação dos recursos que ela está adquirindo com as oportunidades de investimento que ela tem. E aí a gente vai ver o seguinte: o que essa oportunidade de investimento ela pode me gerar de recursos ou de retornos. E eu vou comparar os retornos possíveis com essas fontes, com esses investimentos, com o custo marginal ponderado de capital. Na medida que o custo ele fica mais alto do que o retorno com relação aos projetos, esses projetos eles vão ser inviabilizados. Então a gente só vai trabalhar mesmo com os projetos que tiverem retornos maiores do que os custos de capital necessários para investimentos nesses projetos. Então, basicamente, esse capítulo a gente faz isso. A gente avalia as fontes, avalia a quantidade de recurso, a gente avalia o custo de cada recurso em cada fonte, a gente vai fazer o seguinte: mesclar as diversas fontes, achar custos médios, na medida que esses custos médios aumentam marginal e avalia com as possibilidades de investimento. Então, na visão geral, o que a gente tem aqui? O que é custo de capital? Custo de capital nada mais é do que o custo ou os juros pagos sobre o capital que eu pego de terceiros ou em fontes próprias. Então, normalmente, a gente avalia o custo dessa forma. E os custos, normalmente, para investimentos em empresas são custos de longo prazo. Normalmente, a gente só adquire recursos para longo prazo. Então, investimentos em recursos significa dizer custos de longo prazo. Por que isso? Porque normalmente os custos de longo prazo são mais baratos para a empresa. Se ela pega capital de curto prazo, normalmente o custo é mais elevado. Então, o que torna viável é ela pegar empréstimos para investimentos de longo prazo, onde os custos normalmente são menores. E aí essas fontes são mais viáveis para fazer a comparação da oportunidade de investimento com o custo desse capital, né?
o número usado mágico, né? O mágico usado para decidir o investimento, aí aqui, ó, que permitirá aumento ou redução do preço da ação da empresa. O que a gente fala aqui é o seguinte: quanto maior o custo que você tem com aquelas fontes, aí menor vai ser o preço da ação da empresa. Significa dizer menor lucratividade no final do período, menos de distribuição de dividendos. Então isso impacta fortemente aqui o preço da ação da empresa, né? E aí, ó, o custo de capital é a taxa de retorno que uma empresa deve conseguir nos projetos que investe, tá vendo? Para manter o valor de mercado da sua ação. Ou seja, a intenção é o custo-benefício em relação a eu investir num projeto mais viável do que o custo das fontes. Ideia dentro do nosso balanço patrimonial, o que a gente está falando normalmente é na posição dos passivos da empresa, e aí a gente costuma dizer o seguinte: o passivo circulante, ele não é fonte de financiamento de investimentos de longo prazo, ele é curto prazo. Então a gente pega a estruturação do balanço nas dívidas de longo prazo, que ela está ali em exigíveis a longo prazo ou passivos não circulantes. E aí esse aqui especificamente é o capital de terceiros, e a gente pega o patrimônio líquido, onde tem o patrimônio dos acionistas, que é o PL. E aí no PL a gente tem ações preferenciais, ações ordinárias e lucros retidos. Então basicamente, na estrutura do balanço patrimonial no passivo, excluindo o passivo circulante, a gente tem aqui, né, a estrutura que fornece para a gente recursos para investimentos na empresa. E aí a aplicação a gente faz tanto no curto quanto no longo, tanto no passivo circulante quanto no ativo permanente, né, ou não circulante. E aí a ideia é a gente alavancar isso aqui o máximo possível, fazer com que esse investimento gere retornos maiores do que os juros pagos sobre o capital adquirido aqui no passivo. Essa é a ideia na estrutura patrimonial. Algumas hipóteses básicas, né? A gente tem aqui suposições a respeito de quê? De risco econômico. O que a gente entende como risco econômico? Risco econômico normalmente é o risco operacional da empresa. Então a gente fala da estrutura física e operacional da empresa. Máquinas, instalações, recursos que a gente precise aumentar ou ampliar para investir na estrutura e aumentar a produção, espaço físico, veículos, o que a gente precisa economicamente para viabilizar as operações da empresa. Então, quando a gente fala de risco econômico, a gente fala de custos operacionais. Quanto maior os juros que eu pago com relação às fontes de capital, maior ele vai ser também o risco econômico. Por quê? Porque fica difícil para essa empresa arcar exatamente com os custos operacionais baseados em investimentos tão longos em estrutura física, ok? Então, o risco econômico, ele leva a crer que quanto menor for os juros das fontes de recurso e maiores os recursos, maiores os investimentos e menos gastos a gente pode ter através desses investimentos. Risco financeiro. O risco financeiro é a gente não ter condições, fôlego de caixa para arcar com os nossos compromissos em curto prazo. Então esse é o risco financeiro que a gente corre também quando a gente faz investimentos, mas não estipula ali o capital de giro líquido que a empresa precise e que seja necessário para ela, obviamente, estar trabalhando, né, na sua estrutura, em apoio à estrutura operacional. Ou seja, na compra de matéria-prima, no que é necessário de suprimento rápido, água, luz, e aí tudo que envolve a produção também, mas que a falta de dinheiro imediata, liquidez imediata de caixa, ela não consiga suprir. E aí, obviamente, juros mais elevados, eles vão subir o valor das prestações e reduzir a capacidade de caixa da empresa. Então a empresa ela pode ter um risco financeiro alto se as parcelas e os juros forem muito elevados. E quer dizer, tudo que ela faz operacionalmente para captação de recursos, finalizar o seu serviço ou sua matéria-prima com o seu produto finalizado para venda no mercado, não gere caixa suficiente para arcar com seus compromissos de curto prazo, gerando um risco financeiro. Então o que ele fala, custos elevados,
elevados, relevantes, são medidos depois do imposto de renda. Em outras palavras, o custo de capital é medido depois do imposto de renda. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente o seguinte: o imposto de renda, ele impacta mais ali depois do lucro operacional. Então, quando a gente pega uma estrutura de DRE, na demonstração do resultado do exercício, a gente vai ver depois dos lucros operacionais que a gente tem lá despesas ou receitas financeiras, e aí a gente tem o LAI, que é o imposto, é o lucro antes do imposto de renda, e aí a gente paga o imposto. Vocês vão ver que a gente pode trabalhar com capital de terceiros para usar como benefícios exatamente sobre o que? A alíquota do imposto de renda. Então, quer dizer, quando eu tenho juros a pagar sobre o capital que eu estou investindo na empresa que eu peguei emprestado, normalmente eles vão sair nas despesas financeiras. E aí ele reduz a minha lucratividade e abaixa o meu imposto a ser pago. E aí o capital próprio e as ações preferenciais, eles não entram a distribuição em despesa financeira. Então a lucratividade é maior, o impacto do imposto de renda gera um imposto maior para a empresa. Então sobre capitais de terceiros a gente vai ter benefícios fiscais. Não é antigo isso para vocês, eu venho repetindo isso sempre. Então é interessante a empresa sempre ter projetos novos, investimentos novos. Por quê? Porque ela diminui a depreciação, aumenta a depreciação, que já é um fator que diminui a lucratividade da empresa, entre aspas, porque a depreciação ela não impacta diretamente nas receitas da empresa, na lucratividade da empresa. Além de, se eu faço um investimento a longo prazo, eu consigo ainda ter despesas financeiras que vão impactar sobre a lucratividade da empresa e reduzir o imposto de renda, o imposto que a gente tem a pagar. E aí eu tenho dupla redução, duplo benefício, tanto pela depreciação das máquinas e equipamentos novos em instalações, quanto também sobre as despesas em financiamento de recursos para aquisição desses novos bens. E aí a gente tem, dentro da estrutura da lucratividade na empresa no DRE, um benefício fiscal, ou seja, menos alíquota de cobrança de juros sobre os financiamentos de longo prazo com capital de terceiros. A gente vai observar isso aqui também, um pouquinho mais para frente. Oi. Menor são as taxas. Normalmente, você vai ver uma relação de mercado muito simples com relação às ofertas que a gente tem de recursos financeiros para investimento. Normalmente, quanto maior o montante que você pega, maior é o prazo. E aí, as taxas de juros cobradas, elas são menores e mais atrativas. Então, quer dizer, vale mais a pena você investir bastante dentro de uma empresa, pegando juros menores e que cabe no seu bolso o pagamento, do que fazer isso a curto prazo, gerando parcelas maiores e juros maiores e tornando mais difícil esse investimento. Por exemplo, por que você não anda sempre com um carro caro, quando você pega, por exemplo, um financiamento, e quando você vai comprar um apartamento, você consegue comprar um apartamento de uma forma mais tranquila e o que cabe no seu bolso? Vamos pensar o seguinte: se você for comprar um carro hoje caro, você vai pegar na faixa de 100 mil reais, ok? De 100 mil para cima são carros assim caros. Por que a maioria da população não pega esse tipo de veículo? Porque se você for fazer um parcelamento com relação a um veículo nesse valor, nesse montante, dando de entrada o que eles colocam 25% a 30% e financiando 70%, supostamente você estaria dando 25 mil ou 30 mil de entrada e financiando 70 mil reais. O prazo máximo de financiamento que você tem, que é aceito hoje, é de 5 a 6 anos. Hoje, então, 5 anos. Então você consegue dividir em 60 meses. Então ele vai de 48 a 60 meses. Se você for pegar a taxa de juros de financiamento de um veículo hoje, ela bate na faixa de 1,10%, 1,20% ao mês. então se eu trabalho com essa alíquota, com essa taxa, a gente está falando em financiamentos em torno de quanto? R$ 3.500 a R$ 4.500 por mês.
Isso é o que você vai pagar para comprar um veículo no valor de R$100 mil. Se você for comprar, por exemplo, um imóvel novo, você financia até 90% desse imóvel, né? Novo, pela Caixa Econômica Federal, por exemplo. A taxa de juros ao ano, ela varia até 12% a 13% ao ano. Hoje ela está, acho que em 11,5% de financiamento ao ano. Então, se a gente jogar isso ao mês, ele vai dar em torno de 0,7%, 0,8%, no máximo 0,9% ao mês. Isso sobre um montante total. Só que o prazo de financiamento para um imóvel é de 35 anos. É um prazo muito longo. Então, se você for financiar 90% de um imóvel, por exemplo, a R$450 mil, você vai pagar hoje uma prestação em torno de R$3.800. Então, percebam, o valor do imóvel, ele é 4,5 vezes, vamos colocar assim, maior do que o financiamento de um veículo, só que a prestação, ela é praticamente R$1.000 mais barato. Aí por que isso? Porque você viabiliza, através de um juros mais barato, a aquisição de um bem que tem um volume financeiro maior. Então, pelo volume financeiro ser maior, você dá mais prazos e taxa de juros menores, porque os juros ele vai sobre o saldo devedor. Quando você pega o veículo, você faz a mesma coisa, só que a taxa de juros é maior pelo volume financeiro ser menor, e o prazo também é menor, porque o risco sobre aquele bem, ele é maior. Então, quer dizer, você paga bem mais caro por esse bem. Então, quer dizer, o veículo, supostamente, você pode falar, né, que de 48 a 60 meses, ele é longo prazo. Mas se você for comparar com 35 anos de um imóvel, um apartamento, ele não é longo prazo. Ele está mais curto prazo. E os juros é maior no curto prazo. Então, o que torna um projeto mais viável é o volume financeiro que você pega e a taxa de juros sobre ele. E, normalmente, quando você pega um volume financeiro maior nas instituições, elas vão dar taxa de juros menores e prazos maiores para investimento. Agora, depende da fonte por fonte também. Mas, normalmente, essa é a política que você tem de mercado. Porque se uma instituição faz a longo prazo com taxa menor, se a outra fizer com maior, ela não vende. Então, você vai ter taxas concorrentes entre instituições financeiras diferentes. E aí é o que torna os projetos viáveis. Então, tem que pensar maior e investir maior no negócio para viabilizar parcelas menores que não vão te deixar dar risco financeiro no negócio e que você consiga adquirir, né, maquinários e estrutura física suficiente para que você atenda a sua demanda e gere receitas que paguem esses seus custos financeiros de parcelas e juros menores por causa do prazo e que te dê alívio financeiro com lucratividade para pagar todos os seus funcionários, as despesas operacionais e gere lucratividade no final do negócio. Beleza? Professor, fala lá. Isso também dá para criar uma correlação com a utilização, porque, por exemplo, quando é para empresas, por exemplo, financiamento de veículos, sai com alguma diferenciação. É quando você usa ele para fins comerciais, aí o próprio governo ele abaixa o imposto sobre o veículo e torna ele mais viável para tornar o negócio viável. Quando a utilização é não comercial, vamos colocar passeio, aí normalmente o imposto é maior. Então, quer dizer, o benefício quem dá sobre compras de veículos e frotas é o próprio governo baixando a taxa de imposto. Então, a ilusão nossa é achar que a concessionária é que está oferecendo um veículo mais barato para um CNPJ, não é? Porque o governo ele incentiva você a adquirir veículos para a empresa, para o negócio, e aí você tornar o seu negócio mais viável porque a sua empresa vai pagar imposto depois. É só esse o objetivo. Mas, né, a ideia é exatamente essa, é você tornar viável o negócio. O governo ele tem algumas medidas para tornar viável, mas na nossa conjuntura econômica atual não diz isso, né? Por mais que ele faça ações para tornar viável, tudo que ele faz de modificação para a população no geral, ele modifica também nas empresas e nos negócios. Então, ele também está tornando danoso, né, essa carga tributária para os negócios hoje. Então, é difícil realmente tomar conta nesse sentido. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó,
ideia de um conceito básico aqui com relação à utilização de capital de diversas fontes para a viabilidade de um projeto de investimento. Olha só, por que precisamos determinar o custo médio ponderado de capital de uma empresa? Aí depois eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a ideia do custo médio. Custo médio, na verdade, eu só vou pegar o capital de diversas fontes diferentes e vou fazer a ponderação sobre a utilização dessas fontes. Por exemplo, 50% de capital de terceiros, 50% de capital próprio. E aí eu vou falar o seguinte, quanto custa o capital de terceiro? Custa tanto. Quanto custa o capital próprio? Custa tanto. Então, 50% vezes o custo do capital de terceiros, mais 50% vezes o custo de capital próprio. Somei tudo, eu tenho o custo médio ponderado de capital. A ideia básica é essa, é a gente colocar os pesos e os custos de cada fonte e somar. Custo médio ponderado de capital. Vamos entender aqui, ó. Suponha que a empresa ABC tem o seguinte oportunidade de investimento. Um projeto de investimento inicial de 100 mil com duração de 20 anos, longo prazo, e uma TIR, uma taxa interna de retorno de 7%. Quer dizer, esse projeto ele vai retornar 7% ao ano durante 20 anos no investimento de 200 mil reais. O custo da fonte mais barata de financiamento de capital é o capital de terceiros a 6%. E aí, dá para fazer um investimento? Dá. Por quê? Se eu estou investindo 100 mil reais e pego 100 mil reais de capital de terceiro a 6%, significa dizer o quê? Eu pago 6% para essa fonte, mais os 100 mil vão me retornar 7%. Então ele retorna mais do que o meu custo. Aí eu pago o meu custo e ainda me sobra 1%. Ok? Em vista das informações acima, o administrador financeiro da empresa estaria disposto a aceitar e realizar o investimento, porque ele tem um retorno de 1%. Vamos supor diferente agora. Imagine agora, uma semana mais tarde, a empresa tem a outra oportunidade de investimento, também de 100 mil, de 20 anos, com 12% de retorno. Só que a utilização e a fonte mais barata disponível, ela cobra 14%. Esse projeto, ele seria inviável agora para a empresa. Por quê? Porque ela retorna 12, mas ela tem que pagar 14. Então ela deveria 2%. Aí ele vai fazer o quê? As informações acima, a empresa rejeitaria essa segunda oportunidade, embora claramente ela seja mais atraente do que a oportunidade anterior. Por que isso? Na anterior o retorno é de 7, essa aqui o retorno é de 12, ela é mais atraente. Só que o que está tornando esse projeto inviável? É o custo da fonte que ela está adquirindo. Então vamos pensar o seguinte, imagina agora que uma semana mais tarde, a empresa tem a oportunidade de fazer um investimento utilizando a metade do capital de cada fonte, 50% terceiro, 50% próprio, e pudesse escolher entre as duas oportunidades de investimento, aí qual ela escolheria? Então quer dizer, ela vai investir com 50% de cada fonte. Qual que ela ia pegar? O projeto A ou o projeto B? O 1 ou o 2? O A ou o B? Então, ó, o projeto A, 100 mil, 20 anos, 7% de retorno. O projeto B, 100 mil, 20 anos, 12% de retorno. O custo de cada fonte. Capital de terceiro, 6%, peso de 50%. Capital próprio, 14%, peso de 50%. E aí, se a gente fizer o custo médio ponderado de capital, se eu pegar 50% da fonte de terceiros, mais 50% da fonte própria, que é 14%, então eu tenho o que aqui? 3 mais 7 me dando 10% ao ano. 10% ao ano seria o meu custo. Aí, qual dos dois projetos eu investiria? No investimento B. Por quê? Porque aqui ele ia me retornar 7% e o meu custo seria 10. Eu teria dívida de 3. Eu não conseguiria pagar. Agora, esse aqui, ele me retorna 12 e o meu custo é 10. Então, me sobra 2%. Então, vamos lá. Se eu for fazer a avaliação, esse projeto agora, dividindo 50% para cada fonte, ficou mais interessante do que eu usar todo o capital de terceiros para investir apenas no projeto A. Por quê? Se eu investisse no projeto A, eu receberia 7 para pagar 6. Aí eu teria o quê? O ganho de 1%.
Agora, como eu fiz o custo médio ponderado de capital, eu invisto no projeto B, que antes ele foi rejeitado pela fonte do capital próprio, mas que agora ele passa a ser viável. E se eu fizer a subtração dos 12 para os 10, eu ganho 2%. É 1% a mais do que eu ganharia anteriormente investindo só no projeto A. Ok? Então é isso que ele responde. Ó. Com as informações, a empresa rejeitaria o projeto A, antes preferido, e optaria pelo projeto B, antes rejeitado, pois a diferença entre o custo de capital do retorno sobre o projeto A, que antes era 1, ele passa a ser agora o quê? 2%. Ok? Então ele sobe de 1 para 2%. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: quando você utiliza de diversas fontes de capital para investir no negócio... Oi? As duas fontes. Estou usando 50% do capital de terceiros e 50% do capital próprio. Seria o A e o B? Não, as fontes. Não estou olhando o projeto, estou olhando fontes. Se eu for olhar a mescla das duas fontes, a primeira me daria 50% de 6% e a outra 50% de 14%. 3% aqui, 7% aqui. Somando as duas, 10% de custo. Aí, se eu tenho 10% de custo, qual o projeto que eu consigo investir? Se eu for investir no A, ele me retorna 7. Eu tenho um custo de 10, não vale a pena investir no A. Agora, se eu for investir no B, ele me retorna 12, mas o custo é 10%. Então, fica interessante investir porque ele me dá 2%. Ele já falou isso antes aqui, ó. Olha lá, ó. Ele fala que o custo para você pegar dinheiro com terceiros é 6%. Não. Quando ele foi investir no projeto A, a fonte mais barata era capital de terceiros. Quando ele foi investir no projeto B, a fonte disponível mais barata era capital próprio. Posteriormente, ele fala o seguinte: agora ele tem as duas fontes para poder fazer investimento. Ele não tem uma só, ele tem as duas fontes. Ele pode mesclar as duas. Ele fala qual que seria mais interessante fazer. Entendeu? Ou o A ou o B, com as duas mescladas, quer dizer, usando 50% de cada uma. Aí ficaria mais viável o projeto B. Beleza? Pergunta. Depende, porque cada fonte ela vai te dar uma limitação de recurso. Às vezes eu preciso, por exemplo, de 3 milhões de reais para investir, mas o terceiro só me empresta 1 milhão, preciso de mais 2. Aonde eu vou pegar? Eu tenho que entrar com o meu dinheiro próprio ou botar títulos de dívida da empresa no mercado e começar a fazer captação. Aí, normalmente, quando eu vou para o dinheiro próprio, ele é mais caro do que os terceiros. Por quê? Porque eu espero maior retorno sobre o investimento do projeto. Eu quero ganhar com lucratividade, eu quero ganhar com prolabore e quero ganhar com um aumento de desenvolvimento da empresa. Então, eu cobro mais caro da empresa, por ser dono dela. A diferença são as garantias. O capital de terceiro vai me dar menos dinheiro para investir, porque eu vou ter menos garantia para poder pagar. O capital próprio não tem limitação de recursos. Normalmente eles vão jogando dinheiro lá dentro se eles acreditam no projeto. Por quê? Porque eles são donos do projeto, por isso que capital próprio. Aí eles arriscam mais, mas todo risco requer um maior retorno, por isso que eles cobram mais caro. Né? Essa é a ideia da mescla. Por que precisamos determinar o custo médio ponderado de capital na empresa? Aí, obviamente, né, para a gente saber efetivamente qual que é o custo real que essa empresa vai ter em todo o dinheiro que ela adquire, tanto dentro quanto fora dela. Por isso que a gente faz o custo. Né? Como é ilustrado pelo exemplo anterior, ó, o uso desse enfoque para avaliar a oportunidade de investimento do projeto não é mais adequado para os acionistas da empresa. No longo prazo, a empresa deve fazer investimentos que maximizem seu valor, ou seja, sempre no longo prazo. Isso só pode ser conseguido quando a empresa aceita projetos que oferecem retornos superiores ao seu custo médio ponderado de capital. Ou seja, eu só vou conseguir aumentar e maximizar o valor da empresa se o meu custo for menor do que o meu retorno. E aí, lembrando que a gente sempre faz isso baseado nas perspectivas de longo prazo. Aí a gente tem aqui o custo das fontes específicas de capital.
Aí a gente vai pegar aqui exatamente as fontes específicas. Ó, o custo de capital de terceiros antes do imposto de renda é igual ao retorno esperado até o vencimento da dívida da empresa, ajustado pelos custos dos lançamentos do título. Então, quer dizer, ele está pegando só ali, né, o custo de capital de terceiro bruto antes da empresa fazer qualquer tipo de operação e levar isso até o final, né? Então, é o preço que é estimado, o retorno esperado bruto. Recorde-se que retorno esperado até o vencimento de uma obrigação depende de diversos fatores, inclusive a taxa de juros das obrigações, sua data de vencimento, seu valor de face, as condições correntes de mercado e o preço de venda de cada título. Por que ele fala preço de venda de cada título, tudo isso? O que ele está falando aqui é o seguinte: para a empresa adquirir capital de terceiros, o que ela normalmente vai fazer? Vai emitir títulos de dívidas. São eles debêntures, são eles LCA, CRI, que é CRI, a LCI, são os títulos de dívidas que as empresas emitem e jogam no mercado para captação de recursos. Então, a gente vai entender numa empresa SA de capital aberto que é grande, que tem ações preferenciais e ações ordinárias, que a forma como ela adquire capital de terceiros não é financiando recursos em banco. Eu vou lá, pego dinheiro emprestado no banco. Não. Como que ela faz para adquirir esses recursos? Ela emite títulos de dívidas, obrigações que ela vai pagar e vende essas obrigações no mercado com taxa de juros atrativa. Quer dizer, eu te remunero de forma atrativa. Beleza? Então, é assim que a gente calcula capital de terceiros. Aí, ó, após a obtenção do retorno esperado da obrigação, um ajustamento simples deve ser feito para levar em conta que os juros pagos são uma despesa dedutível para fins de imposto de renda. Quer dizer, vai entrar lá em despesas financeiras, a DRE, diminuir o lucro antes do imposto de renda e eu pago um imposto a menor, porque eu desconto do lucro operacional as despesas financeiras antes de pagar o imposto. Então, por isso que ele é uma despesa dedutível para fins de imposto de renda. Ok? Isso terá efeito de reduzir o custo do capital de terceiros, ou seja, se o custo que eu tinha era de 9%, dependendo de quanto ele abaixa na despesa financeira, esse custo não vai ser de 9% para a empresa, ele pode ser menor do que 9%, ok? Bem mais atrativo no sentido de imposto que ele vai pagar, ele recebe de volta. Como que é feito então o cálculo do custo do capital de terceiros? Então a gente entra na primeira fórmula, na primeira métrica de cálculo, né? Vamos supor que uma empresa pudesse emitir obrigações com taxa de juros de 9%, prazo de 20 anos e valor de face de 1.000, ao preço de 980. Além disso, imagine-se que os custos de lançamentos correspondem a 2% do valor de face. Vamos calcular o custo de capital de terceiros antes do imposto de renda. Vamos lá, a gente tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. O valor da obrigação, que é o valor de face, é 1.000, ou seja, estou emitindo um título de dívida de 1.000. E aí, esse título tem 20 anos e eu pago juros de 9% ao ano. Quer dizer, 9% de 1.000. Então, eu pago R$90 por título ao ano. Ok? Só que tem o seguinte, para colocar a venda no mercado, eu estou botando ele a 980. Então, eu já estou vendendo com um valor abaixo do valor de face. Isso a gente chama de underpricing. O que é underpricing? Under, em inglês, é abaixo, pricing é preço. Então, é abaixo do preço. Eu estou fazendo um underpricing. Ou, no português, um deságio. Eu estou vendendo o título com um deságio. Ok? Vocês vão pegar essas duas nomenclaturas na hora de fazer as atividades. Ou underpricing ou deságio. Então, ela está vendendo com um valor abaixo do valor de face. Underpricing ou deságio de 20. Ok? Para lançar esse título no mercado, ele tem um custo de lançamento de 2% do valor de face. Então, 2% de 1.000 são 20. Então, ele ainda vai tirar dos 1.000, além dos 20 que ele abaixou no underpricing e no deságio, ele vai ter que abater 20 do custo de lançamento. O que é custo de lançamento? Eu não viro para a empresa no mercado e falo assim, pessoal, ó, eu sou a empresa tal, eu estou aqui e estou oferecendo aqui para vocês investirem R$1.000 na minha empresa e, né, eu pago para vocês 9% ao ano durante 20 anos de juros sobre esse empréstimo que supostamente vocês estão fazendo para mim. Então a empresa ela não vai expor isso no mercado. O que ela faz? Ela coloca isso nas instituições financeiras que têm grande circulação.
Então ela pega um banco de investimento e pega bancos multimercado e faz o quê? E pede para esses bancos, essas instituições, divulgarem para os seus clientes esses títulos. E aí o que essas instituições fazem? Elas cobram da empresa um custo para colocar esse título à venda no mercado. No caso, é o custo de lançamento. Estão cobrando 2%, eu abato então mais R$20 sobre o valor de face, além de eu abaixar o preço do título. Aí você vai me perguntar, mas por que a empresa baixou o valor do título de 1.000 para 980? Porque ela viu, por exemplo, que o mercado pode não estar comprando o seu título. Ela disponibilizou um título de 1.000, mas a taxa de juros não é uma taxa muito atrativa. Então, o que a empresa faz? Ela abre mão de capital os R$1.000